Fala pessoal, professor Jaime na área para mais uma aula de biologia e continuando nosso assunto sobre botânica. E nossa aula de hoje é uma breve aula sobre fisiologia vegetal. Então, o que nós vamos tratar na fisiologia vegetal? Vamos tratar sobre a condução da seiva e sobre a transpiração que as plantas realizam. Então, a planta ela possui dois tipos de seiva, a seiva bruta e a seiva elaborada. A seiva nas plantas é como se fosse o sangue das plantas, pode-se dizer assim. E nós vamos ter ali na planta dois tipos, a seiva bruta e a seiva elaborada. Bom, a seiva bruta, ela é o quê? Ela é a água, os nutrientes e sais minerais que foram absorvidas pela planta. E a seiva elaborada é uma seiva que resultado do processo da fotossíntese. Então, como que ocorre a absorção da água e sais minerais pelas plantas? Então, aqui nós temos o desenho de uma raiz de uma angiosperma. Então, nessa raiz aqui, o que acontece? Nós temos a raiz central aqui, com a coifa. Essa raiz é que faz com que essa parte da raiz é que faz com que a raiz cresça para baixo. E aqui nós temos a região chamada de pelos absorventes. É aqui nessa região de pelos absorventes que vai ocorrer a absorção da água e dos nutrientes que estão no solo. Então a água penetra na raiz. E como? Por osmose. Então, a água ela vai penetrar na raiz por osmose, ou seja, diferença no gradiente de concentração. Então, logicamente, a raiz ela vai ter mais sais dentro dela e por isso a água vai migrar. E nós vamos ter também depois a entrada de sais minerais, que são chamados de macronutrientes ou micronutrientes. E o que são esses macronutrientes e micronutrientes? Macronutrientes são os nutrientes que as plantas necessitam em grande quantidade. E micronutrientes são os nutrientes que as plantas também necessitam, mas necessitam em uma quantidade menor. E cada tipo de planta vai ter um macronutriente e um micronutriente diferente. Então olha só, aqui é um corte de uma raiz histologicamente. Então, essa raiz, ela absorve a água absorvida pelos pelos da raiz e com ela entram os minerais que são selecionados pela membrana. Então, a água, ela entra pelos pelos da raiz, pela célula, por osmose, e os minerais eles vão entrar eles vão entrar por difusão, ou seja, pela troca e concentração desses sais. E eles são selecionados pela membrana plasmática. E olha só, ela vai passando de célula para célula, essa água vai passando de célula para célula até chegar aqui no meio, tá? Essa região preta aqui no meio, que é o xilema. Então nós temos ali o xilema e o floema. Então o xilema, ele é o transportador da seiva bruta, ou seja, a seiva que é água e sais minerais. O floema, ele é o transportador da seiva elaborada, ou seja, a seiva que passou pelo processo da fotossíntese. Então o xilema ele fica na região mais central do caule, ou no caso da raiz aqui. E o floema ele fica na região mais externa, beleza? Então, aqui está condução da seiva bruta. Então, o vaso condutor da seiva bruta é o xilema. Vai existir uma força de sucção. O que acontece? As moléculas de água elas possuem uma característica, ou melhor, duas características chamadas de adesão e coesão. São propriedades da água. Nessa coesão, significa que as moléculas de água elas ficam juntas, elas ficam grudadas como se fossem uma corrente. E essa corrente, ela vem desde lá da raiz até lá em cima nas folhas. E o que vai acontecer? Outra propriedade que a água tem
é a propriedade da capilaridade, ou seja, a propriedade de subir por canais finos. Então, o que vai acontecer é que aqui na folha, quando ocorre o processo de fotossíntese, existem umas estruturas nas folhas chamadas de estômatos. Esses estômatos se abrem para que ocorra a entrada do gás carbônico e da luz. E quando esses estômatos se abrem, algumas moléculas de água evaporam, ou seja, ocorre o processo de transpiração da planta. Então, quando essa molécula de água que está aqui em cima, vamos dizer que cada seta dessa seja uma molécula de água. Quando essa molécula de água que está aqui, ela evapora, automaticamente ela puxa a molécula de água que está atrás dela para frente. E, consequentemente, essa outra molécula de água puxa a que está atrás e, sucessivamente, essas moléculas de água elas vão puxando uma outra até puxar a molécula de água que está aqui embaixo. Tá? Então, é assim que a água sobe nas plantas. Ela sobe por causa dessa propriedade que a água tem de adesão e coesão, onde elas são unidas como uma corrente. Então, quando a primeira da corrente lá em cima é puxada, ela consequentemente cria uma força em cadeia que puxa o restante das outras moléculas de água. E, consequentemente, essas moléculas de água elas vão transportar os nutrientes e sais minerais que estão lá no solo, porque estão dissolvidos nela. Então vai subir junto nessa corrente de água e vai levar os nutrientes até a folha para que seja realizada a fotossíntese. Então, aqui ó, a gente tem a folha aqui em cima. Então, ó, a evaporação da água para o ar diminui o potencial hídrico da folha. Então, diminuindo esse potencial hídrico, o que, que vai acontecer? Ela vai puxar mais água. Então, a coluna de água do xilema é mantida por coesão das moléculas de água nos elementos dos vasos. Então, as moléculas de água que estão aqui, elas estão unidas e vão uma puxando a outra. Atenção, baixo potencial hídrico na raiz provoca a entrada de água do solo que se desloca por osmose até a medula, no caso, até o meio da raiz. Então, é onde aquele processo que eu falei, a água ela vai ser criada como se fosse uma corrente daqui até aqui em cima. E aqui em cima, quando essa molécula daqui de água ela evapora, ela puxa a molécula subsequente que vai puxando as outras moléculas e fazendo com que essa seiva bruta, né? Ou seja, a seiva que veio dali de baixo sem nenhuma alteração, consiga subir e ir para toda a planta. E onde pode acontecer um fenômeno chamado de gutação ou sudação. Então, às vezes à noite, ou melhor, quando assim que amanhece, as plantas estão com a folha molhada, tá? E o que, que acontece? É a eliminação de água pela folha. Então, a folha ela realizou a transpiração, só que essa água ela não evaporou, ela ficou ali em cima da folha e ela condensa novamente. E isso acaba gerando essas gotículas de água na folha, onde os estômatos, que são essas estruturas, eles ficam fechados. Só ocorre a evaporação da água quando os estômatos se abrem. Há uma migração de água para cá, eles se enchendo, eles abrem e eles fecham para evitar essa evaporação de forma exagerada. E a condução da seiva elaborada. Então, ao contrário da seiva bruta, a seiva elaborada ela é transportada da folha para a raiz. Ela é transportada ao contrário. Tá? Ela é produzida pelas células clorofiladas. Então, ela é produzida pelas células da folha, ou melhor, pelas células verdes, as células que possuem clorofila. Algumas plantas vão ter o caule verde. Então, por exemplo, tem planta que em sua fase mais jovem, ela tem o caule verde justamente porque ela não tem tanta folha para realizar fotossíntese. Então, aquele caule ali que está verde, ele
ele vai ter clorofila e vai fazer fotossíntese, beleza? Então, o vaso condutor de seiva elaborada é o floema. Então, o floema ele vai conduzir essa seiva elaborada, que é o resultado da fotossíntese. Que é o resultado da fotossíntese é o quê? A glicose. Então, a seiva elaborada ela vai ter uma grande quantidade de glicose que vai ser transportada lá do alto da árvore para baixo. Para quê? Para nutrir toda a planta, porque a planta ela vai usar essa glicose para realizar o seu metabolismo, beleza? E o floema ele fica na região, no caule, a região mais externa, enquanto que o xilema ele fica na região mais interna. E é isso aí. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like esperto e valeu, galera. Até a próxima.